Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Farei um vídeo, tentarei ser um pouco mais curto, mas bem objetivo nesse vídeo, falando sobre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já iniciou na quarta-feira com o empate entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. O jogo foi 1-1. E também falar de algumas notícias que aconteceram durante a semana. Por exemplo, uma notícia muito boa para o futebol nacional é que as principais janelas de transferência da Europa já fecharam, então muitos times podem ficar tranquilos que não vão sofrer aquele desmanche ou perder alguma peça importante. E também mencionar sobre a convocação de Tite, levando alguns jogadores como Pedro, Everton Ribeiro, o corte talvez de uma Copa do Mundo do Guilherme Arana, que teve uma lesão na quarta-feira, e também da não convocação do Daniel Alves. São os fatos mais importantes dessa última convocação do Tite. O Felipe Coutinho acabou não indo, e vamos ver nesses dois últimos testes quem o Tite vai escolher contra Gana e Tunísia na França. E aí vamos iniciar a falar sobre a rodada 26 do Campeonato Brasileiro de 2022, que começa neste sábado com um duelo muito importante entre Internacional e Cuiabá. O Internacional, que está em quarto lugar, contra o Cuiabá, que está em 16º. O Internacional vem de uma sequência muito boa de vitórias, está na parte de cima da tabela, e é aquele time que está lá, quer estar próximo à Libertadores, quer estar na fase de grupos da próxima Libertadores, e esse time de Mano Menezes se encontrou muito bem, está muito bem organizado, com Edenilson, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, e com o atacante alemão na frente. O Internacional evoluiu muito, mesmo um time que você vê algumas limitações, é um time que Mano Menezes conseguiu organizar muito bem, e é favorito diante do Cuiabá. Cuiabá que deve ter desfalque do Walter, goleiro, que não joga. O Cuiabá deve ter no ataque o Valdívia, André Balada e Davidson. Só que, assim, é um jogo que pro Cuiabá vai ser bastante complicado. O Cuiabá vem de 4 jogos que não perde, mas desses 4, 3 foram empate. Acredito muito que o Internacional, ainda jogando em casa, é o favorito para este duelo. Aí o próximo duelo é entre Ceará e Santos. É times que vêm oscilando durante o campeonato, que não conseguiram ter a sequência que tanto precisa. O Ceará ele precisa de uma sequência boa para pelo menos ficar tranquilo na vaga para a Sul-Americana. Já o Santos, que veio de tropeço diante do Goiás, ele precisa de uma boa reabilitação, voltar a vencer, sonhando pelo menos com uma vaga na pré-Libertadores, com uma vaga do Brasil, com uma vaga possivelmente da Copa do Brasil e uma vaga da Copa Sul-Americana, certamente o G6 pode vir até um G9. E para o Santos, mesmo sendo uma pré-Libertadores, é muito importante. O time do Ceará vai ter um desfalque muito importante. O time de Lúcio, que hoje é treinado por um argentino, Lúcio Gonzalez, vai ter o desfalque de Vina, mas vai ter um time com peças importantes, como Lima, como Mendonça. Vai jogar em casa. Já o Santos, de Lisca doido, vai vir com o seu trio, que tem jogado bem. O Soteldo ainda não joga como jogo, não está naquele nível quando ele saiu do Santos, mas tem jogado bem. Tem o seu centroavante, que é Marcos Leonardo. E é um time que, na minha opinião, e tem o Lucas Braga, que joga muito mais pela ponta direita. É um time que tem rendido, não tanto quanto talvez em outros anos, mas o time do Santos está se encaixando. E é um duelo que eu acho que vamos ter um jogo bastante equilibrado. Acredito muito no empate. E aí, o duelo ainda de sábado, o duelo das 19 horas, Fluminense e Fortaleza, que vai ser um jogo muito interessante. Para mim vai ser um jogo muito equilibrado. Para mim vai ser um jogo bom de se ver. São duas equipes que gostam de jogar um futebol bonito, não gostam de jogar um futebol reativo. E assim, o Fluminense que ele vem num momento que começa a ter aquela pequena turbulência. Não é algo para entrar no desespero. Talvez assim, a grande dúvida desse time do Fluminense é quem vai substituir o Nonato, que foi para Bulgária, para o futebol búlgaro. O Natan, que entrou no último jogo, não rendeu bem. O Fluminense perdeu muito na saída de bola, perdeu na marcação. E as dúvidas é, será que ele vai com o Martinelli ou o Iago? O Martinelli
é o grande favorito para essa vaga. Ou ele pode querer botar o time com Wellington ou Felipe Melo. A tendência é que Martinelli seja o titular. Das outras posições, dificilmente ele deve mudar na lateral esquerda, mas não seja surpresa ele botar o Cristiano no lugar do Caio Paulista. E no ataque, eu acho que o Matheus Martins continua como titular, por mais que tenha caído de produção nos últimos jogos. O restante do setor ofensivo deve ser Ganso, John Arias e Germancano. E o Fluminense precisa muito de uma vitória nesse duelo contra o Fortaleza, jogando em casa, com sua torcida, até para ele chegar confiante na quinta-feira contra o Corinthians, um duelo muito importante, até para definir quem vai ser a dupla de volantes, porque para o duelo contra o Corinthians o André não vai jogar. Já o Fortaleza, do treinador Pablo Vojvoda, já se encontrou muito bem nesse segundo turno, porém de uma derrota muito ruim. Perde em casa, com o estádio lotado, mais de 50 mil pessoas no Castelão, pro Botafogo. Então era uma derrota que pro Fortaleza não esperava. O time do Fortaleza vem bem, deve ter seus principais jogadores, principalmente no setor ofensivo, como Moisés, Robson e Galhardo. É um time que taticamente tem jogado muito bem, é um time que tem uma organização tática muito boa. Assim, para mim é um jogo muito equilibrado, porém acredito que o Fluminense consiga a vitória, mas vai ser um jogo para mim muito equilibrado. E aí teremos o duelo das 9 horas, que é o líder, Palmeiras, contra o Juventude, Lanterna. Palmeiras vem com aquela frustração, já que caiu na Libertadores, porém vem com aquela motivação, que é, tem que ser campeão brasileiro. Pensa que pro Abel Ferreira, para muitos desses jogadores, eles já ganharam a Copa do Brasil, já ganharam a Libertadores, ganharam o Paulista esse ano. E acredito que esse elenco tenha uma motivação extra muito grande para ganhar esse brasileiro. Até para o próprio Abel Ferreira colocar no currículo, para a torcida, a motivação é grande sim. O Palmeiras tem uma vantagem, ainda tem uma gordura e vai com força máxima. Talvez o único dos jogadores que não vai jogar é o Rafael Veiga, que está lesionado, que deve ser substituído por Tabata. E aí o meio-campo deve ser Danilo, Zé Rafael, Scarpa, com Tabata formando o meio-campo. Talvez a única diferença é que talvez se Tabata não vier jogar o Wesley, mas é desse que Tabata seja o titular. No ataque teremos Dudu e Rony Rústico. Palmeiras para mim é muito favorito diante do Juventude. Juventude vem de uma sequência ruim no campeonato. E aí vamos falar dos jogos de domingo, 11 horas da manhã, teremos 2 jogos muito interessantes. Um jogo é o Avaí, que vem de 50 dias que não vence. O Avaí, uma parte do campeonato, chegou a estar no meio de tabela, caiu muito de produção do time do Avaí, comandado por Reinaldo Barroca. O Avaí tem tido dificuldades e vai enfrentar um Atlético Paranaense que, ao contrário de outros jogos, não vai precisar poupar o time, mesmo poupando o time. Por exemplo, o Atlético Paranaense ganhou o Fluminense no sábado. Então, assim, o Atlético Paranaense vai poder jogar com força máxima, talvez poupe um ou outro jogador. O time de Felipão certamente vai querer fazer gordura no Brasileiro, até porque vai ter um duelo pela Libertadores, e vai querer fazer. O time deve vir com seus principais jogadores, Teran, Vitor Roque. Tem será que Pablo vai ser o titular ou não? Pablo, que tem feito gols importantes. E assim, acredito que mesmo jogando fora de casa, o Atlético Paranaense seja favorito sim para esse duelo. E aí vamos ter um duelo no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico, ou Engenhão, ou Newton Santos, entre o 13º colocado Botafogo, que vem de uma vitória muito importante contra o Fortaleza, contra o América Mineiro, que está em 8º lugar. O América Mineiro que quer voltar à Libertadores, mesmo que seja na fase preliminar, antes da de grupos. O Botafogo, que vem de vitórias, vem dessa vitória muito importante contra o Fortaleza, mas vem de uma sequência ruim. E, sobretudo, o Botafogo não tem uma sequência boa em casa. Então, assim, o Botafogo deve ter uma boa expectativa de público. Então, para o Botafogo vencer é muito importante. Até para motivar o seu torcedor a ir. O Botafogo deve ter o desfalque, que é o Saraiva, o lateral direito, né, deve jogar.
Mas assim, o restante do time da parte da frente deve ter lá Lucas Fernandes na armação. E aí deve ter Jefinho, Vitor Sá pelas pontas. E o Tiquinho Soares deve ser o homem-gol. E o América Mineiro é um time que vem bem arrumado. O time de Wagner Mancini, que mesmo quando perde, entrega suas derrotas caro. E pra mim vai ser um duelo bastante equilibrado, na minha opinião. Eu acho que esse Botafogo e América Mineiro, a tendência é que tenhamos um empate. Aí teremos o jogo das 4 horas, um clássico paulista, o clássico majestoso, São Paulo e Corinthians. Só que também é um jogo dos times que vão poupar. Por que os times vão poupar? O São Paulo na quinta-feira teve um jogo muito complicado contra o Atlético Goianiense, que conseguiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana nos pênaltis. E o Corinthians tem um jogo muito importante, que é a quinta-feira contra o Fluminense, um jogo que vale sua classificação para a final da Copa do Brasil. Os times, tanto São Paulo quanto Corinthians, vão poupar. Eles já têm poupado em outras ocasiões. Certamente São Paulo ainda tem aquela esperança, acho que uma missão difícil. Eliminar o Flamengo, ainda tem que reverter uma diferença de 2 gols. É pensar que o São Paulo teve dificuldade contra o Atlético Goianiense. Certamente contra o Flamengo. Jogando no Maracanã, o São Paulo vai ter mais dificuldade. Certamente o São Paulo deve poupar boa parte do seu elenco. E é só que o São Paulo tem que ligar o seu alerta. O São Paulo está em 14º. Pode terminar a rodada não na zona de rebaixamento, mas próximo da zona de rebaixamento. E aí temos o outro duelo, que é o Corinthians, que tem costume de poupar seus jogadores. Normalmente, poupou em outras ocasiões. O próprio treinador Vitor Pereira falou que o meu elenco não aguenta jogar domingo, quarto e domingo. E certamente o Corinthians deve poupar seus principais jogadores. Pode jogar um ou outro titular, mas como que vai ter um duelo tão importante quarta-feira contra o Fluminense, o Corinthians tende a poupar seus principais atletas. O que eu acredito nesse jogo? Um empate entre São Paulo e Corinthians. Aí ainda teremos o duelo dos desesperados, que é Coritiba em 17º e Atlético Goianiense em 19º. São times que vêm mal no campeonato. O Atlético Goianiense ainda vem de uma eliminação muito dolorida pela Copa Sul-Americana. Teve aquele desgaste de tentar segurar resultado. E acredito que o Coritiba tem um leve favoritismo pelo fator casa, por ter se poupado durante a semana. Acredito muito numa vitória do Coritiba. E aí, para fechar a rodada, temos um duelo muito interessante, que é o 9º colocado Goiás. O Goiás, que vem fazer um bom campeonato. O Goiás, na última rodada, venceu o Atlético Mineiro, fora de casa, do artilheiro Pedro Raul, contra o Flamengo, como que Dorival sempre tem feito. Sempre entre jogos de Libertadores e Copa do Brasil, tem poupado o time. Só que esse time reserva do Flamengo, ele é muito bom. Se tivesse um campeonato que o Flamengo pudesse ter o Flamengo A, o Flamengo B, certamente esse Flamengo B estaria brigando por vaga na Libertadores. E se o Flamengo ainda tem esperança de ganhar o Brasileiro, esperar algum tropeço do Palmeiras, isso vai para outros times como Fluminense, Corinthians, Inter, você tem que ganhar fora de casa. E o Flamengo, mesmo com o time reserva, tem condições de ganhar fora de casa. Vai ter lá sua dupla de volantes, Thiago Maia e Vidal. É um bom jogo para o Vidal começar a ganhar ritmo de jogo. O Diego Ribas deve voltar a ser titular nesse jogo. E para o Diego Ribas talvez seja seus últimos jogos como titular no Flamengo, já que a tendência é que não tenha seu contrato renovado. Dos titulares que normalmente joga, Everton Ribeiro deve jogar sim. E aí você vai ter no ataque Cebolinha, que está precisando ter aquela sequência como titular para pegar confiança. Confiança que o Cebolinha ainda não tem. E no ataque Marinho. Marinho fez gol, tem feito gols nos últimos jogos. Só que ele precisa ganhar mais confiança. Talvez entrando numa partida que vai ser titular, e a tendência é que ele seja titular absoluto nessa partida. Até porque Pedro e Gabriel Barbosa, ou Gabigol, como alguns preferem chamar, vai estar suspenso. Marinho talvez tenha aquela oportunidade de jogar 90 minutos. Então assim, eu acredito que o Flamengo vai querer muito buscar esse resultado, mesmo jogando fora de casa. O Flamengo tentou ter a vitória contra o Palmeiras, jogando com o time reserva. Esse time do Flamengo tem qualidades e vai vir para cima de um time, para mim, do Goiás. É um time bem arrumado.
Pra mim, Tadeu, quem gosta de apostar em cartola, essas coisas, eu botaria o Tadeu nesse jogo. Pra mim, Tadeu tem agarrado muito bem nesse Campeonato Brasileiro, tem jogado muito bem. E o Goiás tem um cara que faz diferença, que é o Pedro Raul, é artilheiro. O cara não é artilheiro à toa. É o cara que tem feito gols. Sempre tem marcado. Então, assim, é aquela coisa que a zaga do Flamengo deve ser formada por Davi Luiz, Léo Pereira. Essa zaga vai ter que ficar muito atenta com o Pedro Raul. Porque o cara tem feito gols e tá naquele momento bom. Aquele momento quando o jogador tá esperado. Quando o jogador começa a feder a gol. Esse é o momento do Pedro Raul. O que eu acredito desse Goiás e Flamengo? O Flamengo jogando com um time reserva, fora de casa. O Goiás jogando em casa, com o apoio da torcida. Vai jogar no estádio da Sarrinha, que é um estádio que cabe 18, 19 mil pessoas. Acredito no empate. Porém, acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. E vai ser uma rodada. E falando não só desse jogo, acho que vamos ter uma rodada muito boa, de duelos interessantes. Talvez seja até uma parte do campeonato que pode decidir. Será que o Palmeiras vai ser campeão mesmo? Porque o Palmeiras pega o Juventude. Enquanto os outros times têm duelos complicados. Tipo, o Corinthians vai ter que poupar o time ou poupar boa parte dos titulares contra o São Paulo. Então pode perder aquela distância. O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Goiás, poupando o time. O Fluminense enfrenta o Fortaleza, que mesmo jogando com o time titular, Fortaleza é um time muito bom. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Fluminense e Fortaleza no Maracanã foi 2-2. Pode ser um jogo que o Palmeiras pode desgarrar dos outros. Porém, acredito que sim, vamos ter uma boa rodada. E que para vocês todos, um bom final de semana. Curta o vídeo. Se alguém quiser comentar alguma coisa no comentário aí, é só comentar. E desde já, um bom final de semana.